Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do Resenha Rubro-Negra, quase infartando, nação. Coração já saiu daqui, ó, já tá aqui. Engoli meu coração de novo, porque tá faltando pouco para a final da Libertadores da América. Eu não sei como é que eu vou estar amanhã, eu não sei se eu vou conseguir estar com vocês amanhã, porque eu tô ansioso pra caraca. A gente vai cobrindo, vai lendo tudo, vai vendo tudo, vai ligando pra um, vai ligando pra outro, vai procurando saber o que tá acontecendo nos bastidores, como que tá o clima do Palmeiras, como que tá o clima do Flamengo, pra ficar por dentro, pra trazer pra vocês. E eu vou ficando maluco, gente, eu vou ficando doido. Eu nunca estive tão ansioso na minha vida quando eu tô agora. É verdade, eu tô mais tranquilo pra essa final contra o Palmeiras do que eu estava pra final contra o River Plate. O River Plate era um grande bicho-papão para mim. Vinha de uma final de Libertadores, assim como o Palmeiras também, mas era diferente. Era um time que colecionava títulos, que tinha, para mim, o melhor treinador da América do Sul, top 5 dos melhores do mundo, na minha opinião. Então, era para mim assim um tabu bater esses caras, era um tabu para mim vencer esse time do River Plate, e eu fiquei muito nervoso, fiquei muito mais tenso do que eu tô. Hoje eu tô muito ansioso, eu tô doido pro jogo começar. Alguma coisa que dentro do coração tá me dizendo que vai ser um jogo legal, que vai ser um jogo que a gente vai gostar de ver o Flamengo jogando, e o meu nervosismo é para a hora do jogo começar. O jogo começando, aí as coisas vão fluir tranquilamente, as coisas vão acontecer tranquilamente. Mas eu quero trazer nesse vídeo aqui para vocês, depois que você deixar aquele likeão, se inscrever e compartilhar esse vídeo, algumas imagens e algumas declarações que estão acontecendo no Flamengo nesse momento. Eu vou trazer declarações do Davi Luiz e do Rodrigo Caio, que são declarações muito positivas, mas vou trazer também uma série de declarações do Marcos Braz hoje, que ele deu do lado de fora do estádio Campeão del Siglo, enquanto o Flamengo fazia seu treino lá dentro. Ele dava uma pequena entrevista ali do lado de fora, e uma das coisas que eu gostaria de chamar bem a atenção é para um momento em que ele diz o seguinte: não é porque perdeu que tá tudo errado, e não é porque ganhou que tá tudo certo. Quando questionado ali sobre a questão da reformulação do departamento de futebol. Gente, eu vou falar na boa com vocês, tá? Dificilmente o Renato Gaúcho vai permanecer para o próximo ano. Dificilmente ele vai chegar no Mundial de Clubes. Muita coisa tem que acontecer para isso mudar. Eu vi algumas declarações do Rodolfo Landim durante a estadia dele agora lá no Uruguai para alguns torcedores rubro-negros, e ele não segura o técnico em momento nenhum. O que todo mundo pede é aquilo que a gente fala aqui no canal, aquela trégua para o time poder jogar tranquilo amanhã, para o Renato poder atuar tranquilo amanhã. Caraca, pensar que a gente depende do Renato Gaúcho dá até um medo. E isso não é não apoiar, isso é um papo que a gente está levando aqui, eu, torcedor rubro-negro, como um privilégio de conversar com vocês, torcedores rubro-negros também. Tem nada de levantar crise, nem nada mais. Fala pra mim, você não tem uma pontinha de desespero aí quando você pensa que Diego Alves, Maurício Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Willian Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol vão estar sob o comando do Renato Gaúcho? Não dá um pouquinho assim de medo, uma pitadinha assim de... né? Porque time por time é como eu fiz no vídeo passado. O Flamengo, para mim, ganha de 10-1 em cima do time do Palmeiras, jogador por jogador. E ainda tem a questão da experiência dos nossos atletas. Aliás, parece que o Abel Braga... parece que o Abel Ferreira vai tentar surpreender o Mengão queridão e vai com Scarpa e não com Danilo Barbosa. É porque as coisas são assim, a gente vai apurando dos dois lados. E à medida que a gente vai conseguindo encontrar uma fonte ou outra um pouco mais criteriosa, um pouco mais confiável, a gente vai trazendo informação para vocês. Hoje, naquele vídeo que eu trouxe na hora do almoço, o Danilo Barbosa vinha como um terceiro volante, junto com o Felipe Melo e o Zé Rafael. E aí ficava livre o menino Rafael Veiga na frente para poder trabalhar com o Dudu e com o Rony. Mas aí agora à tarde, a gente conversando daqui, conversando acolá, o Abel Ferreira treinou também com o Scarpa.
jogando no lugar do Danilo Barbosa, com o Felipe Melo, com o Rafael Veiga, com o Scarpa e com o Zé Rafael, né? Na ordem certa, Felipe Melo, Zé Rafael, Scarpa e Rafael Veiga, com Dudu e o Rony lá na frente. Então pode ser uma outra formação também, pode ser que o Abel queira ganhar no meio de campo do Flamengo ali, no momento que tiver com posse de bola com mais qualidade. O Scarpa tem uma coisa muito interessante, que ele tem um chute muito bom, de média e de longa distância. Talvez seja uma tática do Abel Ferreira para não penetrar na nossa defesa e conseguir, com arremates de média e longa distância, furar o bloqueio rubro-negro e chegar ao gol do Diego Alves. Eles não devem jogar com o Luiz Adriano enfiado como centroavante. Então o chute de média e de longa distância pode ser uma boa arma para os caras, até para poder num rebote, um zagueiro, se for cobrança de falta ou cobrança de escanteio, ou um dos atacantes, se for um chute com bola rolando, poder pegar esse rebote aí e marcar a favor do Palmeiras. O certo é que eu vi já 3 formas do Palmeiras jogar. Em nenhuma das 3 ele envolve Luiz Adriano ou o Daverson logo de cara. Claro que esses jogadores podem e devem entrar no transcorrer do jogo, mas ele ainda não treinou, pelo menos não que eu tenha visto ou conseguido apurar, em nenhuma das vezes com um centroavante fixo. Ele deve mesmo ir com o meio de campo pegador, e se o Scarpa vier mesmo com o meio de campo de mais criatividade, com mais chute de média e longa distância, e com os 3 baixinhos, Rafael Veiga, Dudu e Rony, fazendo as jogadas de infiltração, ora pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito. O fato é que nesse momento a gente tem que estar preparado para qualquer coisa. E aí, quando eu falo a gente, eu já me refiro ao Flamengo e aos jogadores do Mengão Queridão. Não dá mais agora para estudar absolutamente nada. Se o escritório do Renato Gaúcho é na praia e ele está sempre na área, agora é a hora dele mostrar que ele conhece mesmo, né não, nação? Uma vez o Renato disse o seguinte: quem sabe faz, quem não sabe estuda. Então nunca antes na minha vida eu torci tanto para ele estar certo nessa fanfarronice que ele falou, porque o nosso treinador não é de estudar, o nosso treinador é de fazer, é de chegar lá e fazer. Ele não gosta de estudar, ele é do jeito dele. Então vamos torcer para o jeito dele dar certo amanhã, para que ele traga junto com o time do Flamengo essa taça da Libertadores, a nossa 3ª taça de Libertadores da América. E aí tem muita gente dodói, porque um vídeo que é antigo, foi desses dias, mas que ele já tinha falado, o André Sanches do Corinthians voltou a balbuciar que quando a conta chegar, que o Flamengo vai falir, que se o Flamengo não vender jogador, o Flamengo vai à falência. Não é, gente, não é assim. O André Sanches não conhece das contas do Flamengo. Na verdade, ele não conhece nem das contas do Corinthians quando ele era presidente, porque ele quebrou o Corinthians lá. Imagina se ele vai conhecer das contas do Flamengo. Ele não conhece. O Flamengo não é um clube que vive assim, esperando para ver o que acontece. O Flamengo tem um planejamento orçamentário. O Flamengo tem metas que ele precisa cumprir, e não são só vendas de jogadores, são também conquistas de títulos, posicionamento em campeonatos, como a gente viu esse ano acontecendo. Esse ano era previsto vender um certo número de jogadores, vendemos mais. Esse ano era previsto chegar na semifinal da Copa do Brasil, chegamos. A 2ª colocação do Brasileirão, chegamos. A semifinal da Libertadores, chegamos na final. Então o Flamengo sabe o que ele está fazendo antes dele fazer. O Flamengo já prevê o cenário mais catastrófico para poder conseguir passar por um cenário mais ameno. Se der ruim, eu estava preparado. Se não der ruim, eu vou superar as minhas expectativas. Então, esse lance do André Sanches, que está conversando fiado, é como eu disse aqui agora, ele está conversando fiado. Mas ele tem razão quando ele diz assim, precisa vender jogador. Precisa. E o Corinthians tem a maior dificuldade do mundo em vender jogador, coisa que o Flamengo não tem. Os corintianos gostam de ficar tirando onda, que contrataram 4 jogadores: William, Renato Augusto, Juliano e aquele menino do cabelo lourinho, que eu sempre esqueço o nome dele, Roger Guedes. Como vão pagar, a gente não sabe. Agora, a base do Corinthians vira e mexe sem receber.
O Flamengo já pegou 2 ou 3 grandes jogadores, revelações da base do Corinthians, e colocou na sua base. Daqui a pouquinho o Flamengo vende esses 2, 3 jogadores por uma montanha de dinheiro lá pra fora e segue a roda da fortuna no Mengão Queridão. É verdade, é preciso vender jogadores. Só que o Flamengo tem uma base muito forte, que foi toda reestruturada para conseguir vender os jogadores e bem. O Flamengo tem um nome bacana lá fora, como formador de jogadores, coisa que o Corinthians não tem. Então, quando o Andrés fala assim, se não vender jogador eles vão falir, é porque para o Andrés vender jogador é uma coisa difícil demais. Para o Flamengo é a coisa mais tranquila do mundo. O João Gomes, por exemplo, que eu duvido que vocês queiram que deixem o Mengão Queridão, o João Gomes está aí, na tábua da beirada para poder ser vendido para o Al-Ain no início do ano. O Flamengo não precisa nem fazer força. Marcos Braz falou outro dia que tinha uma proposta de 8 milhões de euros pelo Everton Ribeiro e ele não quis vender porque preferiu contar com o jogador e com o talento do jogador aqui. Ou seja, as propostas acontecem o tempo todo. O Marcos Braz, o Bruno Spindel não estão olhando nada nessa semana, não estão conversando com ninguém essa semana. Tudo está sendo repassado direto para o Centro de Inteligência de Mercado para eles poderem retornar a partir de segunda ou terça-feira. Porque dependendo do resultado de amanhã, vai saber quando eles vão estar dispostos novamente para poder iniciar os trabalhos lá no Ninho do Urubu. Mas eles estão olhando, o Braz já falou que se perder não está tudo errado e que se ganhar não está tudo certo. Vamos dar uma olhada então nessas declarações que eu separei para vocês, para a gente dar uma espiada no que está rolando na cabeça dos jogadores e dos dirigentes lá em Montevidéu, no Uruguai. Espia só. Como é que tá esse clima? Todo mundo tá bem preparado, bem focado, ansioso. Todo mundo gosta de jogos assim, vai ser uma grande decisão. E a gente espera que a gente possa fazer aquilo que a gente mais quer, que é a nação feliz e sair com o título. Eu tenho medo danado quando o Davi Luiz fala que quer dar alegria para uma nação. Me lembra do 7-1 que ele sai chorando assim e falando, eu só queria dar alegria para o meu povo. Eu tenho medo disso, mas no Mengão Queridão vai dar certo, ó. 3 vezes na madeira, no Mengão Queridão vai ser diferente. Cara, expectativa muito grande, estamos mais do que preparados e acredito que a gente vai fazer uma grande final em busca do título, que é o nosso objetivo, o nosso sonho, e que a gente possa coroar esse ano com mais esse título que vai ser maravilhoso para nós e para toda a nação. Vale lembrar assim, que esse ano o Mengão Queridão já venceu o Palmeiras. A gente venceu o Palmeiras lá no início do ano na Supercopa do Brasil e vamos disputar com os caras agora de novo, né? Então vamos torcer para a gente ter o nosso 3º ou 4º título no ano, né? Foi a Supercopa do Brasil, aí depois teve o Campeonato Carioca com a Taça Guanabara e agora não é isso mesmo? Coloca para mim que eu já até esqueci quantos títulos o Mengão Queridão ganhou esse ano, pode colocar aqui embaixo, tá valendo? Então a gente precisa desse título para a gente poder coroar esse ano do Mengão Queridão de uma maneira positiva, mas só vai ser positivo se a gente tiver as mudanças no departamento de futebol que a gente sabe que a gente precisa, né? Agora vamos ouvir o Marcos Braz aí, falando com os jornalistas do lado de fora do estádio Campeão del Siglo, que é o estádio que o Flamengo está treinando, o estádio do Penharol. Vamos lá, vamos ouvir o que o vice-presidente de futebol tem a dizer. Não, eu acho que eu já dei até uma entrevista em relação a isso. Não é porque se ganha um título que tá tudo certo, que você não precisa melhorar. Eu acho que isso é na vida, isso é em todos os pontos da vida. E também não é porque não aconteça o resultado esperado que seja uma tragédia. Então, assim, o que eu quero relatar em relação a isso aí. A gente, por exemplo, o Flamengo foi campeão em 2019 e a gente ajustou algumas coisas de logística, de situações aqui que não fizemos em Lima. E a gente foi campeão em Lima. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que para o ser humano crescer, para todo mundo crescer, por mais que você esteja bem dentro de uma redação, dentro do teu nível de comprometimento em relação à vida, do que você está exercendo, você tem sempre a melhorar e tem que ter essa humildade e tem que ter tranquilidade para falar isso aí. Então a gente tem que sempre melhorar, todo mundo tem que sempre melhorar. Oi, senhor. Pois é, todo mundo tem sempre que melhorar.
Então já deu para sentir aí. Não vai ficar como está. Vamos ter mudança, é o que a gente vem falando para vocês sempre. Vamos ter mudança no departamento de futebol, sim, tá? Aproveitando alguns pontos em relação a Lima, para que a gente pudesse ajustar o norte disso aí, o Flamengo chega tranquilo, com um peso menor do que o de Lima. Isso nada tem a ver com a importância do jogo de amanhã, com a importância do Flamengo ganhando amanhã, se tiver o título amanhã, com certeza estará na mesma altura da prateleira de Lima. Ele está respondendo isso porque em Lima, lá no Peru, a gente estava há 38 anos sem vencer uma Libertadores. Então tinha um peso muito grande em cima dessa conquista. A gente precisava demais dessa conquista. Já hoje não. Como a gente tem 2 anos que a gente ganhou a nossa Libertadores lá em Lima, o peso, a pressão em cima do clube hoje ela é menor, porque tem menos tempo que a gente ganhou a Libertadores. Então é isso que ele está falando. O peso é menor. Mas quando a gente conquistar, os 2 títulos estarão no mesmo patamar, no mesmo nível de importância. Nisso aí ele está coberto de razão. Em relação à questão do favoritismo. O favoritismo é fácil. O Palmeiras é o atual campeão. Quando tem um atual campeão numa final, ele continua sendo favorito. Você não acha que... Concordo em gênero, número e grau com ele também. Favoritaço é o Palmeiras. Não são os campeões? Não são eles que estão defendendo o título deles? Então eles são os favoritos. Teoricamente, eles teriam a obrigação de irem atrás. Eles é que teriam que correr atrás, que sair para o jogo, que vir para cima. Talvez o Abel Ferreira esteja até pensando nisso. Pô, eu sou o atual campeão, vou ficar aqui me retraindo, esperando um contra-ataque para matar o jogo? Vou botar o Scarpa e vou jogar de igual para igual. Aliás, eu tô doidinho pro Palmeiras tentar trocar forças com o Mengão queridão. Vai dar tão ruim para eles, eles vão ficar tão abertos. O Palmeiras não vai ver o que atropelou eles. Vai por mim, pode me cobrar depois. Antes dos 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo vai estar ganhando por 2 gols de diferença. Pode me cobrar durante o jogo, inclusive, tá? Vamos ouvir o que mais o Marcos Braz falou aí. A torcida do Flamengo pode ficar tranquila. Impossível. Esse negócio de pode ficar tranquilo é impossível. Por mais que a gente confie no time, por mais que a gente saiba que vai dar bom amanhã, porque a gente confia nisso, ninguém tá tranquilo, patrão. Ninguém. Que o Flamengo entra em campo forte, tranquilo e concentrado. Tudo isso está tendo um treino lá dentro. Não sei o que pode acontecer, né? Mas assim, até eu vim para cá, tá tudo tranquilo, tá tudo dentro da normalidade pra gente. Eu acho que os jogadores que estão no Flamengo, a maioria já teve essa experiência, né? De quando a gente saiu do Rio de Janeiro para vir disputar a final lá em Lima. Já passaram por isso aí. Para mim não é surpresa nenhuma essa mobilização da torcida. Para mim não é surpresa alguma essa festa da torcida aqui em Montevidéu aqui. E tomara que o resultado do jogo contribua para que a torcida do Flamengo ainda festeje mais ainda. É isso que a gente está trabalhando aqui, é isso que a gente está tranquilamente aqui passando para vocês, que podem ter a certeza. O Flamengo chega tranquilo e bem para o jogo de sábado às 5 horas da tarde. É o que a gente espera, é o que a gente quer, não há nada mais para fazer agora, tudo que tinha que ser feito já foi feito, agora é tocar o barco e gritar, é campeão amanhã às 19 horas. Vocês estão comigo ou não estão? Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.